enfim. Agradeço a presença de todos aqui. São 7h16, nós estamos com a Carla Gomes, Ivani Dias, Cananda Faleiro, Marina Aparecida, Estefânia Batista, o Ayrson, e nós estávamos com o Diogo, que acabou de cair. Provavelmente ele volta mais tarde. Quero agradecer imensamente a presença de todos para a nossa aula, nossa última aula, né, da disciplina Educação para as Relações Étnico-Raciais, e ela tem como objetivo diante de tudo que nós estudamos na nossa disciplina, né, os marcos históricos, legais, o que é a educação para as relações étnico-raciais, né, o ensino para as relações étnico-raciais, o que é a educação quilombola, né? Nós chegamos hoje no módulo, na última aula, que é intitulada Desafio. Glorinha, ela faz meio muito Os desafios e as práticas pedagógicas para as relações, os desafios e as práticas pedagógicas na educação para as relações étnico-raciais e na educação escolar quilombola. Então, hoje, na terça-feira agora, né, e ao longo de todo o curso, nós temos visto que, que apesar das leis, né, existirem, dos marcos legais, das conquistas e dos avanços, nós ainda enfrentamos dificuldades para que, de fato, esse ensino antirracista, né, esse ensino para as relações étnico-raciais e esse ensino, né, essa educação escolar quilombola, ela acontece para que ela aconteça de fato. Nós vimos aí vários motivos, né, e vocês lembram os motivos que foram apontados por nós aqui, que faz com que, de fato, esse ensino não aconteça como deveria acontecer? Vocês lembram disso? Vocês lembram ou não? Não? Ninguém quer colocar? Nós falamos aqui na terça-feira formação inadequada, falta de capacitação. Em outras aulas, nós vimos que a formação continuada, né? Falta de formação continuada de professores, que é o que vocês estão fazendo aqui. Formação continuada é aquela que nós terminamos a nossa licenciatura, a nossa graduação, e aí é aquilo que a gente estuda, né? Que são os cursos que a gente faz depois. Então, nós temos uma formação continuada. Uma formação continuada inadequada e uma formação primeira, né, que é a nossa licenciatura, que nem todos que está presente aqui hoje teve na graduação esse curso didática para as relações étnico-raciais, e as poucas pessoas que tiveram, né, uma delas é a Paula, disse que foi muito mais um pincelar, né, uma atividade de cumprimento de tabela do que, de fato, uma disciplina como deveria ser. Assim como tem linguística, como tem língua portuguesa 1, língua portuguesa 2, que é o caso da minha formação e da Paula, deveria ter, sim, uma disciplina chamada Educação para as Relações Étnico-Raciais. E nós vimos aqui que essa disciplina, ela é importante não somente nos cursos de licenciatura, não somente para aquelas para aquelas pessoas que querem virar e se tornar professor, né? Mas chegamos a um acordo comum, né? Que essas disciplinas elas deveriam acontecer em todas as áreas de formação, no curso de medicina, no curso de odonto, no curso de direito, no curso de engenharia, enfim, em todas as áreas dos saberes, né? Porque em todas as áreas nós precisamos, sim, de uma educação para as relações étnico-raciais. Ou seja, como que um médico deve se portar, né? Como que um advogado, como que um engenheiro químico, como que um farmacêutico, né? Então, assim, isso é extremamente importante. Isso não é só uma questão para a sala de aula, muito pelo contrário, é um assunto... Professora Tainara? Oi, Wairus. Que jeito que funciona aí
sobre a advocacia. O Ayrson funciona dessa seguinte forma. Como que o advogado vai receber o seu cliente, que, por exemplo, tem uma pauta, né? Ou ele sofreu um racismo, no fato, essa educação para as relações étnico-raciais é preparar o profissional para abordar o seu cliente. Agora eu entendi. Isso, para abordar o seu cliente de acordo com essa pauta. Preparar um advogado, ou um médico, um dentista, para entender essas questões raciais e respeitar o seu cliente, seja ele afrodescendente ou seja ele branco, que tem um assunto, né? Até a questão das orientações, como que ele deve se portar. Isso, aqui, ó, a Neila, ela estudou no IF. Não, é porque eu faço minhas perguntas também, porque eu quero saber que jeito funciona, né? Isso, né? Por exemplo, se houvesse no curso de formação de policial esse tópico, educação para as relações étnico-raciais, né, que aí entra a questão ali da quilombola, né? Quando a gente está falando de educação étnico-racial, nós não deixamos a questão quilombola de fora, por conta, né, da origem dos quilombos. Se todo policial tivesse no seu curso de formação essa disciplina, ele teria uma abordagem mais respeitosa, mais humana, mais equitativa com os afro-brasileiros. Porque aí o racismo estrutural e o racismo institucional, ele não aconteceria dessa forma. Porque o racismo estrutural está na estrutura da sociedade. Então... Pode ir que eu estou online aqui, viu? Tá. Só vou tirar a camiseta aqui, porque está chovendo. Não, mas desliga a câmera! Ai, meu Deus! Desliga a câmera! Ou então sai da frente dela, o Ayrson. Fica aí do ladinho para a gente não te ver sem camisa. Não, mas a gente tem que perguntar e conversar. Mas aí você fica aí do ladinho trocando a blusa, não tem problema. Aí você fica me ouvindo. Ah, tudo bem, só vou desligar de cá. Pode, isso. Aí o Ayrson, e demais, não estou falando só com eles, estou falando com todos. A gente não pode negar que o nosso país ele é racista. E está na estrutura, está nas instituições. Se no curso de enfermagem e no curso de medicina tivesse ali um tópico, uma disciplina, abordagem para as relações étnico-raciais, educação para as relações étnico-raciais, te garanto que o racismo institucional dentro dos hospitais não aconteceriam conforme acontece. Por isso que todos os campos dos saberes, todas as profissões, cabe sim essa disciplina no curso de formação. Aí, a Neila fez um comentário no chat, que ela se formou agora, recentemente, no curso de pedagogia do IF. Nós tivemos na graduação uma disciplina optativa das relações étnico-raciais e educação afro-brasileira e indígena. Ela é aluna aqui do campus Morrinhos. Aí, nós até temos, mas ela é optativa. E aí, Neila, eu te pergunto, você cursou então? E quem foi o professor? Mudou de câmera aí, viu? Estou aguardando, tá, Neila? E depois você responde aí para mim. O Ayrson e demais. Foi o Matheus. Bacana. O Ayrson e demais. Você foi bem no finalzinho, né? Porque o Matheus foi nesse semestre passado, né? Porque o Matheus, ele é recente no campus. Pergunto eu, o Ayrson, você e os demais entenderam que esse tópico, educação para as relações étnico-raciais, cabe em qualquer área de formação? Uai, eu fiz meu registro, Odinho.
Não, beleza. Mas você entendeu como que um advogado pode estudar esse assunto, Ayrson? Justamente aqui, já bateu aqui no Brink 2. Beleza. Vamos continuar aqui. Eu vou ler aqui para vocês o seguinte. Hoje, né? Sejam bem-vindos à aula especial de encerramento da nossa disciplina. Nesta etapa final... Espera aí que eu vou tomar um... Nesta etapa final, teremos um momento de diálogo e reflexão sobre um tema essencial para quem atua na construção de uma educação comprometida com a justiça social e a valorização da diversidade. Essa aula de hoje é intitulada Os desafios e as práticas pedagógicas na educação para as relações étnico-raciais e na educação escolar quilombola. Durante nossa conversa, discutiremos como as práticas pedagógicas antirracistas podem transformar a escola em um espaço de pertencimento, reconhecimento e resistência. Analisando também os desafios que os educadores e instituições enfrentam na efetivação das políticas públicas de equidade racial. Será um espaço aberto para perguntas, trocas e escutativa, em que cada participante poderá contribuir com suas vivências e percepções sobre o papel da educação na promoção da diversidade e do respeito às identidades étnico-raciais. Nessa aula tem como objetivos compreender os principais desafios pedagógicos na implementação da educação para as relações étnico-raciais e da educação escolar quilombola, refletir sobre práticas docentes transformadoras e suas contribuições para uma educação antirracista, valorizar o diálogo entre a teoria e a prática, reconhecendo a importância dos núcleos de estudos étnico-raciais, como o NEAPI, na formação continuada dos educadores, e incentivar a troca de experiências e saberes entre professores, estudantes e comunidades quilombolas. Não dá caramba lá em cima. Bora. Ô, professora. Oi. Eu vou desligar aqui um pouquinho, porque eu não tô lá em casa. Aham. Aí eu preciso entrar lá em casa para pegar o carregador, senão não dá para entrar. Não, pode ir lá que quando você voltar a gente ainda vai estar aqui. Então tá bom, na hora que eu chegar lá em cima. Tá. Incentivar a troca de experiências e saberes entre professores, estudantes e comunidades quilombolas, como estratégia de fortalecimento e política de equidade racial. O conteúdo que nós veremos aqui hoje é o território como espaço educativo, saberes e memórias quilombolas, e pedagogias de pertencimento e da ancestralidade, tá certo? Então, agora, deixe-me pegar aqui. Nós temos como leitura obrigatória, né? Deixe-me ver aqui. Vivências no Quilombo e Práticas Educativas, uma proposta de valorização da identidade na comunidade quilombola de Macapazinho e práticas pedagógicas inclusivas, abordagens e metodologia para a educação escolar quilombola. Nesses estudos, né, esses dois artigos, eles são um convite à reflexão sobre o papel transformador da escola e da docência no fortalecimento da identidade, da ancestralidade e da autonomia das comunidades quilombola. Ao longo dessas leituras, quando vocês fizerem, né, é necessário que vocês tentem perceber como essas autoras e autores propõem práticas que reconhecem os saberes tradicionais como parte legítima do currículo, articulando teoria, território e pertencimento, tá certo? Essas leituras, elas são mais do que um exercício acadêmico. Elas são um convite à resistência e à reconstrução da prática docente como diálogo, escuta e transformação. Então, são esses dois artigos, né? Mas a gente não vai se debruçar por eles agora.
a gente vai falar um pouco sobre as vivências de vocês e a nossa vivência. De tudo que foi feito, tudo que foi falado aqui, de tudo que vocês têm como vivência, né, ao longo da jornada profissional e da jornada secular, né, fora do campo profissional. Porque, como nós vimos na aula passada, a educação ela acontece em todos os ambientes, ela não acontece somente dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola. Nós estamos aprendendo e ensinando a todo momento. Como que vocês consideram, o que, que vocês acham? Qual é a prática pedagógica? Como que a gente deve ensinar as pessoas, sejam dentro da sala de aula, principalmente, né, dentro da sala de aula, para a educação, para o ensino, para as relações étnico-raciais e para a educação escolar quilombola. Ou seja, a minha pergunta vou resumir, minha pergunta como que eu vou ensinar o meu aluno ou uma outra pessoa de uma forma antirracista e de forma que eu valorize as vivências do meu aluno quilombola? Pergunto para vocês, como que vocês acham que isso deve acontecer? O microfone está aberto, o espaço. Eu acho que no espaço, no espaço pedagógico, acho que tinha que ser um pouco mais aberto, principalmente para as lideranças e os tutores dos saberes tradicionais dentro das escolas. Por quê? Muito do que se sabe é só o que se ouve ouvir, mas tem alguns conhecimentos que são trazidos de geração em geração que só esses nossos griots, os nossos mais antigos, vão saber passar. Muitas das vezes até nós mesmos que temos todo um contato frequentemente com eles, não teríamos a mesma capacidade de explicar e a forma que eles usam, né, da simplicidade, acaba atingindo o objetivo com mais eficácia. Acho que esse espaço tinha que ser amplo e, assim, eu acho que deveria também existir leis que obrigasse com que as instituições educacionais que tivessem comunidades quilombolas, né, no currículo da escola, né, no decorrer do ano, tivesse esses espaços abertos. Sim, Diogo, desculpa, você foi muito feliz na sua colocação. O Diogo trouxe vivência. A gente tem que ele não disse, mas ele não disse com essas palavras, mas está evidente na fala dele que a gente precisa respeitar a vivência. Nem sempre é o diploma, nem sempre é o título que vai te dar credibilidade para falar daquele assunto. Às vezes, principalmente nas escolas quilombolas, quem tem mais saber, quem tem mais domínio, quem tem propriedade do assunto, são os mais antigos, são os griots. Então, eles sim que têm que ter espaço de fala. Eles sim conhecem muito mais da realidade do que um mais jovem ou do que um professor que saiu, estudou, conseguiu títulos, mas não teve a vivência que ele teve. Então, é por isso que, dentro dos quilombos, a vivência, a ancestralidade e os saberes tradicionais é muito mais valorizado, é muito mais rico do que um simples diploma, se é que eu posso falar assim. Alguém mais quer... Muito obrigada pela sua contribuição, Diogo. Alguém mais quer contribuir?
Hã? Vou fazer outra pergunta para você. Para vocês. Diante de tudo isso que o Diogo falou, quais práticas dentro da escola, quais práticas o professor pode desenvolver para valorizar essa educação antirracista e a cultura quilombola? Que tipo de ensino? Roda de conversa, ficou evidente na fala do Diogo, né, que uma aula por meio de uma roda de conversa, onde a gente leva os mais antigos, os anciãos da comunidade, né, para falar com os nossos alunos, né, e que outros tipos de prática que a gente pode pensar assim, nossa, eu tenho a comunidade, o nosso quilombo aqui de Santa Cruz, o que a gente pode fazer, ou de Piracanjuba, ou de professor Jamil também, o que a gente pode fazer, como que a gente pode pensar para valorizar o nosso saber, o que a gente pode fazer para construir uma identidade para as nossas adolescentes e para os nossos jovens, a fim de criar um sentimento de pertença, valorizar a autoestima desse jovem, para ele ter orgulho da origem dele, e para ele lutar a nossa causa. O que eu posso fazer? O que a gente pode fazer? Pensa aí, 1 minuto e me falem. O Diogo implicitamente falou roda de conversa. Existem outras formas que a gente pode valorizar? Assim, uma outra forma também interessantíssima seria o uso da internet, né? Algo que nós estamos fazendo aqui na nossa comunidade. Nós estamos criando alguns charts relacionado à valorização da mulher negra. Nós estamos focando principalmente na mulher negra, né? No trabalho dela e tudo e toda a dedicação que ela tem deixado, né? Para suas famílias, para a comunidade. Então, a gente tem usado a internet. E outra forma interessantíssima que a gente está procurando ver aí, aqui para aplicar na nossa comunidade, são os encontros, né, as oficinas, né, tipo trança nagô, né, o cabelo afro, maquiagem para peles, para tons escuros, né, assim, porque o que acontece hoje? Querendo ou não, a gente vive num mundo onde a moda dita padrões. E muitas das vezes, nosso povo negro ele não se encaixa nesses padrões. E as meninas acabam se sentindo excluídas. Então, foram algumas formas que nós encontramos para trabalhar isso. A identidade, o pertencimento. Olha, Diogo, vocês percebem que ele não está utilizando as palavras que eu estou utilizando, mas ele está indo muito mais além do que eu estou perguntando? Nesse sentido mesmo. Como que eu vou pegar a minha adolescente, a minha aluna, não estou falando, isso que ele disse não é aplicado somente na comunidade quilombola, eu posso levar para dentro da sala de aula, né? Assim, a gente fala do cabelo da mulher, mas a gente sabe que o homem também tem o cuidado com o cabelo dele, né? Mas, assim, vamos fazer um recorte para o público feminino. Como que a gente pode valorizar essa nossa aluna? Porque, como o Diogo bem colocou, os padrões, assim como a questão racial ela foi construída, os padrões de beleza, eles foram construídos. E querendo ou não, sem medo de errar, nós fomos ensinados a achar belo só aquilo que é branco. A gente não foi ensinado a admirar um corpo negro, a beleza negra. E da mesma forma que nós fomos ensinados a admirar o corpo branco, a gente pode sim ensinar a nossa população, a nossa sociedade a admirar a beleza preta, o cabelo, o corpo. E como que a gente faz isso? Primeiro, ensinando as meninas a se valorizarem, né? Assim, eu não quero
eu não quero pecar por levianidade, vocês me corrijam, mas assim, o corpo é meu, as regras são minhas, eu faço o que eu quiser. Se ela tem desejo de alisar o cabelo, ela vai alisar o cabelo, mas ela tem que saber o porquê que ela está alisando o cabelo. Ela está alisando o cabelo porque é um desejo dela, genuíno, ou porque ela quer se enquadrar uma beleza, um padrão de beleza que foi posto? Conseguem entender o que eu estou tentando falar aqui? Como que a gente valoriza esse cabelo? Ensinando as tranças, ensinando que o cabelo é coroa, o cabelo ele não precisa ser preso, ele pode ser usado solto, da forma como foi. Oficinas de turbante também, acho lindo, elas valorizam, assim, as cores, a vida, né? Trazer a vida para as cores da roupa, tudo isso é forma de valorizar a beleza negra, a cultura e de estarmos criando uma autoestima, porque quando elas se gostam, quando elas se olham no espelho, não tem nada melhor, e os homens aqui, me corrijam se eu estiver falando bobeira, mas não tem nada melhor para um ser humano se olhar no espelho e estar bem consigo. Né? E isso não tem nada a ver com cor, com classe social, tem a ver com autoestima. E não tem a ver também só com idade, porque a beleza ela acontece em todas as idades. A gente só tem que aprender a respeitar o tempo natural da vida e a vida como ela acontece. Meu cabelo é liso, gente, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, por mais que eu queira cachear ele, tem cores de cabelo que não vai ficar bonito em mim, e eu tenho que respeitar isso. E assim, a autoestima, ela parte do autoconhecimento. Então, primeiro, nossas meninas, elas precisam se autoconhecer, ter um auto-amor, né, um amor próprio, na verdade, uma autoestima bem construída dentro delas, para elas saberem que, mesmo que elas não se encaixem em padrões que foram postos pela sociedade, esses padrões, eles foram postos, e do mesmo jeito que eles foram postos, eles podem ser derrubados. E a educação antirracista é isso, ir contra os padrões que foram colocados, padrões estéticos, nesse caso, né? E esses padrões que a gente sabe que, de fato, não são genuínos, eles foram postos por questão de poder. Estão entendendo? Estão? Sim? Não? Aí a Carla Gonçalves colocou aqui, trazendo saberes quilombolas para os conhecimentos dos demais alunos. E isso também é muito importante. A gente pode trazer, Carla, como o Diego falou, em roda de conversa, em internet. Pergunto para vocês, como que eu usaria a internet para levar os saberes quilombolas tanto para os alunos, porque dentro da escola, e quanto para o mundo externo. Porque a gente sabe que depois que está na internet, está para o mundo, né? Não tem barreiras. O mundo inteiro vai ter acesso àquele material, desde que eles queiram. Pergunto para a Carla e para os demais. Carla e demais, como que eu posso usar a internet no intuito de valorizar e de perpetuar e de espalhar os saberes quilombolas, tanto para a comunidade quilombola em si, interna, para as demais comunidades e para o mundo como um todo, usando a internet? Vou dar 30 segundos para vocês pensarem. Não é só para a Carla, mas se a Carla quiser a palavra, é dela também. Vou dar uma dica. Vou responder, então. Todo mundo aqui tem Facebook e Instagram? A gente pode fazer um canal no YouTube. Pode falar, Diogo. Um instrumento muito utilizado pela juventude hoje são esses TikTok,
Kawaii, então, através de vídeos, né? Ai, Diogo, eu me senti velha. Eu me foi senti uma, muito idosa com a sua fala. foi uma E é forma que a gente encontrou. E é verdade, eu não uso Kawaii, eu não uso TikTok, mas é verdade, eles estão muito mais no Kawaii, no TikTok, do que no Instagram e no Facebook. Aí, E aí, pode aí, falar, tem, gente. aí nós estamos desenvolvendo as danças, porque é uma coisa que pega e vira febre, né? Vira Utilizando dessas dancinhas para falar da importância do cabelo, da importância da cor, né? Se falar que não importa se eu sou gorda, se eu sou magra, que são padrões criados, são padrões do eurocentrismo, né? Que a Europa quer impor dentro do nosso país. Então a gente Isso. tem utilizado esses artifícios. E aí vocês percebem que não tem segredo, não tem uma poção, uma receita mágica, é usar as ferramentas de acordo com a nossa realidade. No momento que a comunidade, a escola, o professor pega aquilo que é de interesse do nosso aluno, no caso, o Diogo colocou aí Kawaii TikTok. Esses nossos adolescentes, conta-se nos dedos quem não tem interesse por Kawaii e TikTok. Esses jovens que o Diogo falou, eles são quilombolas. Então, eles aprendem para ensinar e para divulgar. Então, vocês conseguem aí ver que tem o aprendizado pelos adolescentes quilombolas, tem o orgulho de ser quilombola, tem o zelo pela identidade quilombola, e aí eles também se sentem útil na propagação do conhecimento e da cultura quilombola. E aí, depois de tudo, a autoestima e o sentimento de pertença foi construído. É isso que a gente está falando. Utiliza a internet na linguagem deles. Se é adolescente, gosta de TikTok, de dancinha, faça as dancinhas com as pautas, né, com as pautas de interesse, seja de ervas medicinais, seja de agricultura, seja de ancestralidade, seja de religiosidade. Podemos fazer documentários no YouTube? Podemos fazer documentários no YouTube. Podemos escrever poemas? Às vezes tem um jovem, um jovem ali que é tímido, mas ele escreve muito bem, ele pode fazer poemas. Mas, Tainara, onde que está os griots? Talvez esses jovens, eles podem dar lugar de fala para os griots, entrevistando eles. Entrevista os griots, grava, edita, põe na internet, ou então o jovem escreve ali, faz um registro, né? Escrito, desculpa, das histórias contadas pelos griots, né? Faz ali um livro de receitas, um livro de histórias, um livro de memórias. Formas tem. Apesar de nós nos esbarrarmos com questões de material didático, com formação precária do docente. E lembrem que eu disse docente, mas quando eu falar docente, vocês têm que lembrar que são todas as pessoas envolvidas na comunidade, são todas as pessoas que estão no chão da escola, né? Desde o porteiro que recebe os nossos alunos, passando por todos os setores da escola, até chegar na merenda. Todas as pessoas. Numa educação escolar quilombola, em nenhuma educação deveria, porém, principalmente na escola quilombola, não tem o maior e não tem o menor. Todos ali têm a mesma responsabilidade para com os alunos. Todos ali têm que conhecer a realidade da comunidade, têm que estar, tem que saber, sim, o que é a educação escolar quilombola, o que ela difere de uma educação dita convencional. Todos ali não têm a mesma parcela de responsabilidade. Entenderam? Estão compreendendo? Certo. Eu vou pegar um artigo aqui para vocês verem que entra em sintonia com o que nós estamos falando.
Nós temos aqui esse artigo, ele é... Deixa eu me minimizar aqui, vocês. Vivências no Quilombo e práticas educativas, uma proposta de valorização da identidade na comunidade quilombola de Macapazinho. Ele foi escrito por um grupo de autores, né, sendo que o autor principal é Vitor Hugo Monteiro Alves, e ele é bem fresquinho. Ele foi submetido no dia 9 de março de 2025 e publicado no dia 9 de abril de 2025. Deixe-me tentar aumentar ele aqui, para melhorar para vocês. Ficou muito grande agora. Enfim. Esse artigo, este trabalho científico aborda os desafios e potencialidades da implementação das diretrizes nacionais para a educação escolar quilombola, com foco na valorização da identidade cultural na comunidade quilombola de Macapazinho, Castanhal, no Pará. Adotando uma abordagem qualitativa, a pesquisa baseou-se em entrevistas, análise documental e levantamento bibliográfico, para compreender as práticas pedagógicas e os saberes locais da comunidade. Os resultados indicam que a ausência de políticas públicas eficazes, a formação insuficiente de professores e a gestão educacional pouco participativa dificultam a integração dos saberes culturais quilombolas no currículo escolar, comprometendo a preservação da identidade cultural. Apesar das limitações, o estudo revelou caminhos promissores com a participação ativa da comunidade na formulação de políticas educacionais e na gestão escolar, além do uso de metodologias participativas e, aquilo que nós estamos falando, tecnologias digitais. Essas iniciativas demonstram potencial para superar os desafios enfrentados, promovendo a valorização dos saberes tradicionais e fortalecendo o protagonismo comunitário. As conclusões reforçam a importância de uma educação escolar quilombola que integre práticas pedagógicas inovadoras e inclusivas, respeitando as especificidades culturais da comunidade. É aquilo que a gente falou agora há pouco, né? O Diogo disse que a comunidade dele trabalha com vídeos no TikTok e no Kawaii. Isso é uma prática pedagógica inovadora? É uma prática pedagógica inovadora, gente, é recente. É inclusiva? Sim, é inclusiva, porque inclui todos ali da comunidade, né? E respeita as especificidades culturais das comunidades, respeitam. Cada comunidade, apesar de ter a mesma raiz de origem, nós vimos na aula passada, o que não é novidade para vocês, que, apesar de ser comunidade quilombola, elas têm as suas diferenças, né? Uma é forte na agricultura, outra é forte na questão na culinária. Então, assim, essas práticas, elas devem respeitar as diferenças dessas comunidades, as especificidades dessas comunidades, tá bom? Este trabalho contribuiu para o campo da educação ao propor diretrizes que promovam uma formação crítica, democrática e adaptada às necessidades das comunidades quilombolas, destacando a relevância de ações conjuntas entre educadores, gestores e formuladores de políticas públicas. Este trabalho, a gente não vai ler ele todo, mas a gente percebe aqui, apenas pelo resumo, e porque também eu já li, eu já vou adiantar, que ele traz, né, na questão teórica dele, ele introduz a comunidade quilombola de Macapazinho, ele diz, né, onde que ela está situada, né, que é no Pará, e representa um território simbólico de existência e preservação cultural.
todas as comunidades, elas representam um território simbólico de resistência e preservação cultural. Não é só a comunidade de Macapazinho. Mas aqui ele traz a origem dela, né? Ele fala das diretrizes curriculares para as diretrizes nacionais para a educação escolar quilombola, e aí ao ler o texto e também o resumo, a gente percebe que essa comunidade, assim como com certeza de professor Jamil, assim como com certeza a de Santa Cruz, e assim como todas as outras, enfrentam questões, enfrentam dificuldade na implementação dessas diretrizes, né? Por quê? Por falta de formação específica de professor, se esbarra na questão da falta de material didático adequado. Então, assim, todas essas comunidades, seja a educação escolar quilombola, seja a educação antirracista, enfrentam desafios legais e desafios na questão de formação profissional e na questão de instrumento de trabalho para esses docentes, tá? E aí essa pesquisa, né, as pesquisas que eles leram para fazer esse artigo, elas evidenciam a urgência de integrar os saberes tradicionais ao currículo escolar, que é aquilo que a gente tem falado nas últimas aulas, né? Que o currículo ele é instrumento de poder e tem que estar escrito, tem que estar nele essa questão de integralizar currículo com saber tradicional, né? Tem que estar escrito no papel, por isso a questão da legalidade e de uma gestão participativa, né? Gestão participativa entre os funcionários da escola e a comunidade quilombola, porque somente a comunidade vai poder falar o que de fato tem que entrar no currículo da escola quilombola. Quem levantou a mão pode falar, eu estou com vocês minimizados, mas pode falar, Diogo. Pois então, tem um projeto chamado PROEST, né, da professora Ingrid, eu conhecer, que eles estão discutindo esse tema, né, do currículo escolar voltado para as relações étnico-raciais, né, porque aí esse projeto é o Brasil inteiro. Quando a gente observa o quanto é superficial tudo que se fala sobre essa questão, chega a ser assustador, né? Num colégio onde 55%, né, das crianças pertencem a um quilombo, né, e isso, muitas das vezes, não é divulgado, né? Nós tivemos um problema um tempo atrás, com uma professora de história que achava que a cota racial não era algo bom, porque a filha dela ia ser prejudicada num curso, foi prejudicada num curso, né? É porque uma pessoa negra, quilombola, conseguiu a vaga, né? Então, assim, quando você começa a observar tudo voltado para essas relações, onde você vê que a política também tem essa influência nessas relações. Quando você vê partidos políticos, né, que não dão a importância para a pauta, que acham desnecessária, só que essa reparação que supostamente dizem que estão fazendo, teria que ser no mínimo, a quantidade de anos que existiu a escravização no nosso país, para poder tentar, né, reparar alguma coisa. E olha lá que ainda não conseguiria reparar nada. Então, assim, quando a gente observa que tem faculdades empenhadas em desenvolver alguns projetos voltados para isso, a gente fica muito feliz, porque é uma luta nossa. E, assim, muitas das vezes a gente desgasta, porque a gente vai no Estado, né, conversar com a Fátima Leão aí, que essa mulher pode ser complicado falar com ela. Ela é muito blindada, você não tem nem acesso a ela muitas das vezes, né? Assim, e são pessoas que deveriam ter o interesse de estar dentro das comunidades, sendo mais, porque, assim, a nossa cultura, apesar de ela ter sido um pouco
ofuscada e apagada, a gente ainda tem muita coisa. Seu microfone ficou mudo, Diogo. Ah, ele caiu. O Diogo disse o Era seguinte. isso que eu queria falar relacionado a esses. E, Diogo, eu acho o seguinte: essas políticas elas têm que acontecer no período desde que o primeiro negro escravizado chegou no Brasil até o dia que a Lei 10.639 foi promulgada. Vamos contar aí quantos anos? Não sei. Muito mais de quase 500 anos. Quase 500 anos. Então, assim, no mínimo. Porque a gente viu aqui que é uma questão cultural. Qualquer pauta na nossa sociedade, ela é uma questão cultural. Desculpa, é uma questão geracional. Se a gente quer ensinar para as relações étnico-raciais, o respeito é de geração em geração. Não é eu ensinar hoje, daqui 10 anos eu vou ver resultado disso, não. O resultado do que nós estamos plantando hoje, ele vai acontecer daqui 30, 40 anos, nas gerações futuras. Entende? Porque todos nós que estamos aqui, nós não nascemos... Ai, talvez eu esteja falando errado, falando asneira. Alguém aqui nasceu no ano de 2003? Eu suponho, eu parto do pressuposto que todos nós fomos alfabetizados antes do ano de 2003. Alguns podem ter sido alfabetizados no ano de 2003, mas a gente sabe que essa lei começou a engatinhar, primeiro ela nasceu, mas ela começou a engatinhar agora, há uns 5, 6 anos, né? Vamos ser generosos, há 10 anos atrás, né? Em 2013, todo mundo aqui, ninguém que está nessa sala hoje, nesse ambiente hoje, nasceu em 2013. Pode ter sido, sim, alfabetizado nesse período? Pode ter, mas a gente sabe que essa lei começou a engatinhar, ela ainda não. Agora que eu acho que ela pode estar dando os primeiros passinhos, ela ainda não está correndo. Então, nós ainda não temos uma geração que nasceu com essa lei correndo, com essa lei a pleno vapor, com essa lei vigorando da forma como ela deveria. Então, tudo agora é muito melindroso, é tudo muito cuidadoso. Então, por isso que eu acho que, no mínimo, Diogo e demais colegas, essa lei deveria durar quando essa lei começou a ser, quando ela foi promulgada. Concordam comigo ou alguém aqui tem outra visão? Seja bem-vinda, Marcela. Muito obrigada, pessoas que estão interagindo comigo. E aí, vamos voltar aqui para o artigo. Então, assim, aí ele fala, né, ele coloca aqui a comunidade de Macapazinho e fala que ela também tem problemas, e aí, como que esse... Né? Aí ele faz uma revisão literária do que é a educação escolar quilombola, que a gente viu aqui, né? E aí fala das diretrizes nacionais, das DCNs, dos aspectos fundamentais da educação escolar quilombola, que eu não vou ler isso para vocês eu vou ler só esses primeiros. Quais são os aspectos fundamentais da educação escolar quilombola? Respeito e valorização dos saberes tradicionais, integração da comunidade local ao currículo, formação de professores sensibilizados, tudo isso que nós falamos aqui no curso, né? E aí fala aqui da educação quilombola como um componente integral, ou seja, eles têm que estar ali, integrado, ele tem que ser como um todo, ele não pode ser por blocos. Agora é hora do saber tradicional, agora é hora da culinária. Não, a educação quilombola, ela acontece como um ciclo integral em todas as disciplinas, em todos os momentos. Porque, ao integrar o contexto cultural quilombola aos currículos escolares, essas diretrizes reafirmam o papel da educação na luta por igualdade, inclusão social, fortalecimento
fortalecendo as bases para uma sociedade que reconheça e celebre suas identidades plurais. Esse é o nosso objetivo, viver numa sociedade que celebre, que respeite e que celebre as identidades plurais. E aí, ele já está falando aqui, eles já falam diretamente de Macapazinho, quais são os desafios e potencialidades. Né? Os desafios são os mesmos. Inexistência de políticas educacionais para atender as demandas, questão de material didático, quando a gente for começar a ler, né? Os principais desafios: formação docente inadequada, integração curricular deficiente, infraestrutura suficiente. Na comunidade de vocês, isso aqui, ó, na escola de vocês, vocês percebem formação inadequada do docente? Sim ou não? Sim ou não? Vocês acham que todos os docentes e todas as pessoas envolvidas, elas são extremamente capazes? Ou tem falta de preparo das pessoas envolvidas? Eu parto do pressuposto, sim, que tem falta de formação docente, uma formação docente inadequada. Eu parto dos relatos de vocês, dessa turma 4, professor Jamil e Santa Cruz, parte do relato do pessoal de Piracanjuba. Pode falar, Diogo. Eu vejo a falta, eu achei, assim, um pensamento, né, era que nas universidades tinham que ter, né, não só relacionado como obrigatoriedade curricular o ensino quilombola, mas também o indígena, né? Assim, as práticas étnico-raciais, mas também a gente pegar os povos originários, porque graças ao Oxalá, nosso bom Deus, hoje nós temos indígenas e quilombolas que estão indo pelo Brasil afora, estudando, e muitas das vezes esses públicos, eles ficam meio que isolados, né? Eu tive um relato de uma professora do IF Goiano, que hoje ela atua na UFCAT, como professora de educação física. Ela é formada, ela é mestre em educação física. Que quando ela foi trabalhar com os alunos lá no instituto, tinha um grupo que era separado. Por quê? Porque eram os povos indígenas. E ela não conseguia trabalhar com eles, porque eles tinham um preparo físico melhor do que os outros alunos, então acabava que os outros alunos excluíam eles, porque eles tinham um preparo físico maior, e acabava que os indígenas eram excluídos porque o conhecimento literário era menor. Sim, então, assim, a gente observa com isso que a perca para os dois lados, né, da sociedade. O quanto seria bom se eles ensinassem essas práticas de bom viver para esses jovens lá, para melhorar esse preparo físico, e os jovens também se interessassem a melhorar a parte literária desses alunos indígenas, né? Seria uma troca. É algo que eu acredito que a sociedade precisa, né? Dessa troca de conhecimento, dessa troca de favores, né? Para assim, o aperfeiçoamento ser em conjunto, né? Não ser algo exclusivo e unitário de determinados grupos. Concordo sim. E você colocou muito bem. E isso me lembrou, é bem chulo, bem banal que eu vou colocar, mas é como nas relações, sejam relações conjugais e relações de amizade. Colocando, um completando o outro. O meu ponto forte é aqui, o seu fraco é aqui, então eu vou te ajudar, né, a subir, e a gente vai se melhorando. Isso acontece em todas as formas, e é muito triste, porque quando a gente vê a sociedade, as pessoas em si, ela reconhece a grandeza do outro,
um ponto forte, uma qualidade, e aí muitas pessoas, não todas, mas a grande maioria, ao invés de enxergar no outro uma oportunidade de aprender, ele enxerga no outro uma ameaça, né? Que foi isso que aconteceu com os indígenas. Os alunos que não eram fortes fisicamente, não eram bem condicionados como os indígenas, excluíram os indígenas, porque ao invés de eles falarem, nossa, bora aprender, eles preferiram excluir. Mas eu, sem conhecer esse grupo, eu acredito mesmo que os indígenas estavam dispostos a aprender com esse pessoal que tinha menos condicionamento físico, porém tinha mais conhecimento de literatura. Entende? Enfim. Aí, compreenderam o que eu coloquei aqui para vocês? Pode falar, Diogo, fica à vontade. Não, eu esqueci de abaixar. Ah, tá. Aí a Carla concordou, falta sim, falta preparo dos docentes e de todas as pessoas envolvidas. Não é privilégio, entre aspas, né? Não é só a comunidade de Macapazinho que enfrenta a falta de formação docente adequada, que enfrenta dificuldade na integração curricular e que enfrenta problemas de infraestrutura. Todas as escolas quilombolas, todas as comunidades que eu já passei até hoje, têm essa mesma questão, ou seja, não difere, apesar de estar lá no Pará, é uma realidade, é um ponto comum entre essas escolas quilombolas, né, que enfrentam as mesmas dificuldades. E aí, apesar de todas essas dificuldades, os pesquisadores encontraram potencialidades e caminhos possíveis para para tentar fazer uma educação de qualidade, apesar das dificuldades. Aí os autores colocam, embora os desafios sejam significativos, existem potencialidades que podem ser exploradas para fortalecer a identidade cultural quilombola e promover práticas pedagógicas transformadoras. Freitas, 2018, destaca que iniciativas voltadas ao resgate da oralidade e à valorização das tradições culturais e o protagonismo comunitário oferecem promissores caminhos para a educação quilombola. E aí o exemplo que o Diogo colocou, eu trago aqui novamente, do TikTok do Kawaii. Resgata a oralidade, resgata a valorização das tradições culturais e o protagonismo comunitário. Isso, sim, é uma educação escolar quilombola. O professor, ele só é o mediador. Quem é o protagonista é a comunidade. E aí, um autor coloca aqui, Coutinho e Silva, 2019, que o uso das tecnologias digitais para registrar e compartilhar os saberes tem se mostrado uma ferramenta pedagógica muito forte. Né, essas tecnologias, essas ferramentas tecnológicas, elas contribuem de forma significativa para preservar e disseminar as práticas culturais, criando um ambiente dinâmico e interativo para o aprendizado. Além disso, a participação ativa da comunidade na construção dos currículos e na organização das práticas pedagógicas é fundamental. E segundo Rocha Oliveira, 2020, quando a comunidade quilombola se torna protagonista na definição do conteúdo e de metodologias, ocorre um fortalecimento da identidade cultural, ao mesmo tempo que se enfrentam as desigualdades educacionais. Então, assim, é importante esse resgate e esse fortalecimento, né? E aí, a preservação da identidade cultural e da educação escolar quilombola, né, a gente percebe aí que a comunidade quilombola, ela é moldada, a cultura, né, pelas práticas como rituais, tradições orais, línguas e saberes. E devido aos processos externos, né, os processos externos de educação e de pedagogia, de didática, né, eles têm uma questão ali de apagamento, né, e de exclusão e de invisibilidade. E a valorização da identidade cultural no ambiente escolar, ela é importante para assegurar que essas memórias sejam preservadas, que esses saberes sejam preservados e não apagados, né?
E aí, dentro dessa comunidade de Macapazinho, as práticas educativas que eram feitas, né, que são feitas, reforçam esse ensino que exclui, que apaga, que não dá voz. Ou seja, apesar de ser uma escola quilombola, o ensino que é praticado lá é desconectado das realidades culturais locais. E aí a gente viu na aula da semana passada que se isso acontece, apesar da escola ser uma escola oficial quilombola, o ensino que é praticado lá não é um ensino que valoriza a comunidade. Então, por que ela recebe o nome de escola quilombola? Não é verdade? E aí, para Almeida e Silvia, a urgência de uma abordagem contextualizada e crítica desvaloriza essa ausência, né, dessa abordagem contextualizada e crítica, desvaloriza a cultura quilombola, o que dificulta a integração desses saberes tradicionais no currículo escolar. A alta eficácia cultural, como defendida por Correia, destaca a importância de reconhecer as tradições locais como legítimas, validando-as como elementos fundamentais para o fortalecimento da identidade cultural e o empoderamento das comunidades. Assim, a educação quilombola deve ir além da reprodução dos saberes hegemônicos, transformando-se em um espaço para afirmação identitária. Aí eu vou passar aqui os desafios e vou contar como que eles fizeram essa proposta, né, para valorizar. Eles usaram as tecnologias, né? Uma metodologia participativa que integra a comunidade junto com as novas tecnologias. Então, eles criaram blogs, né, para disseminar esses saberes. E aí essa abordagem, né, ela não só contribui para a preservação da disseminação das tradições quilombolas, como também envolve os estudantes em práticas inovadoras, que é aquilo que o Diogo colocou, né? O empoderamento da comunidade por meio da valorização de sua história e cultura é um caminho eficaz para superar as desigualdades educacionais e promover a inclusão. Aí eu pergunto, vocês percebem que o exemplo que o Diogo trouxe abrange tudo isso, integralização, valorização, participação ativa, empoderamento, né? Então, assim, é importante isso. Aí, nessa comunidade, os pesquisadores utilizaram as tecnologias digitais para preservar a identidade quilombola. E aí os autores colocam aqui a importância, né, de utilizar a internet, as mídias digitais, porque elas dão visibilidade e voz para todos, né? E aí eles trouxeram aqui exemplos de blogs, né? Blogs que hoje já não usa tanto, hoje já é mais canal. Mas os blogs são aqueles diários online, né, que a pessoa alimenta todos os dias. Mas a gente pode usar blogs, aplicativos educativos, redes sociais e vídeos e documentários, né? Eles têm um potencial muito forte na educação. Primeiro, porque dá voz. Segundo, porque a linguagem Primeiro, porque a linguagem dos estudantes. Segundo, porque dá voz e coloca em evidência, tanto para o bem e, infelizmente, quanto para o mal, né? Aí ele coloca que esse potencial, essas tecnologias, ela tem um potencial transformador, né? E aí, como que fizeram? Aqui, ó. Evidencia-se a relevância de compreender os desafios, na valorização cultural, bem como das tecnologias digitais. Aí, esses elementos fornecem embasamento teórico para uma abordagem que visa analisar o contexto da comunidade de Macapazinho. O que eles fizeram? Eles colocaram a comunidade, né, eles criaram blogs onde os mais novos entrevistavam os anciãos, os griots, né, para contar a história da comunidade, para contar a questão da cultura, da religiosidade e da culinária. Então, os mais antigos falavam, né, que é aquela prática oral,
de ensino, e aí os mais novos que dominavam a tecnologia filmavam, editavam e colocavam no blog. Então, assim, esses resultados, eles têm, né, o resultado da pesquisa mostra que os desafios são grandes na implementação dessas diretrizes, mas que apesar que isso tem limitado a integração dos saberes e das práticas culturais quilombolas no currículo escolar, e o que acaba dificultando a valorização e a identidade cultural do ambiente. Mas que, apesar dessas dificuldades, este estudo aponta caminhos promissores para o fortalecimento da identidade cultural, principalmente em ações concretas que envolvem a participação da comunidade, participação ativa, ou seja, é a comunidade que vai e faz, ela só não participa, ela vai lá e faz. Vocês aqui agora, vocês só estão ouvindo, mas tem momentos aqui que vocês participam, né? Que vocês falam. Isso que é participação ativa. Não é ficar assim, ó, só calado e vendo acontecer. É ir lá e pôr a mão na massa e realizar. E esse tipo de metodologia, ele é muito mais significativo do que ficar aqui sentado ouvindo. Beleza? E, além disso, iniciativas que valorizam saberes locais, aliadas a metodologias participativas, tecnologias digitais e a formação continuada de educadores, surgem como estratégias fundamentais para superar os desafios identificados. Ou seja, apesar dos desafios, é possível fazer. E aí já entra naquilo que eu falei na aula passada. Vamos fazer com toda a nossa verdade, de acordo com as nossas possibilidades. Todos os dias, nós temos que, nós professores, quando eu digo professor, gente, é qualquer pessoa que transmite conhecimento, seja dentro da sala de aula ou não. Nós temos que sair desse espaço com sentimento. Hoje eu fiz o meu melhor e dei a minha verdade. Se foi o suficiente, a gente não sabe, mas tem que ser a nossa verdade e o nosso melhor. Entendem o que eu quero dizer? Compreenderam que, apesar das dificuldades enfrentadas, é possível fazer um bom trabalho? Uma sugestão que o Diego trouxe e que o artigo também trouxe é utilizar as tecnologias digitais. Outra sugestão é rodas de conversa, né? Oficinas também, oficinas de trança, oficina de pintura, oficina de contação de história, oficina de culinária também, por que não? Há possibilidades. É difícil? É difícil. Aí é como nós tivemos uma fala, não me lembro se foi na aula passada ou retrasada, que a gente mas é difícil, a gente nada contra a maré, é só a gente. Ora parece que a gente está sozinho, né? Nadando contra a maré, mas, gente, é assim. A educação, ela é assim. E a gente não pode desistir só porque nós estamos olhando para o outro e o outro não está fazendo. Primeiro, ele não está fazendo porque quer, e segundo, ele não está fazendo porque ele é obrigado. Mas eu acredito que sim, vai chegar um momento que todos os professores, principalmente da educação pública, da rede pública de ensino, vai ser obrigado a fazer um curso de formação continuada para as relações étnico-raciais e para a educação escolar quilombola. Tranquilo até aqui? Eu vou trazer um documentário. Vocês, por mim, dá para a gente continuar sem intervalo. O que vocês acham? Beleza. Antes disso, eu vou fazer mais uma chamada, só para deixar registrado para a gravação dos presentes. 8h24, nós temos aqui a Carla Gonçalves, a Ivane Dias, a Cananda, a Marcela, a Marina Aparecida, a Regiane Dantas, a Estefânia Batista, o Tiago César, o Tiele, a Tiele Caroline, Velasco Luci, e nós tivemos o Diogo, e nós tivemos o Ayrson também, provavelmente eles vão entrar depois. Eu vou passar um documentário que está como material complementar, que vai agregar a nossa discussão aqui. Ciclo 4.
Antes de ir para o documentário, eu vou trazer aqui, ó, outro artigo rapidinho, só para vocês lerem. Práticas pedagógicas de uma educação quilombola. Uma imersão na comunidade de Itaboca, em Angapi, no Pará. Nós temos aqui, ó... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Universidade do Estado de Goiás, Centro de Ciências Sociais e Educação, Programa de Pós-Graduação. Isso daqui já é um texto acadêmico com maior robustez, tá? Deixa eu só reduzir ele aqui. Compensa, ele é uma dissertação de mestrado, tem 164 páginas, e a gente só vai se concentrar no resumo dele, tá? A gente não vai passar ele todo, não. Ó, esse texto, ele traz ali o diálogo, né, ele fala da questão da teoria, análise sobre o projeto político-pedagógico da escola, um enfoque sobre o plano de ação da escola, porque nós vimos aqui que a educação escolar quilombola, ela tem que acontecer em diálogo, né, ela tem que ser uma gestão participativa, uma gestão democrática, onde os quilombolas também podem, eles têm o direito de opinar no projeto político da escola, né? E aí traz aqui na seção 2 a escola e a comunidade, né, os saberes culturais e o conhecimento, educação quilombola, uma luta histórica, colonialidade do poder, o legado da colonização, as narrativas dos quilombolas, fazeres e saberes. Seção 3, as práticas pedagógicas no cotidiano da escola. As práticas pedagógicas em foco, e depois tem a entrevista com os docentes, tá bom? Então, o que interessa para nós é o resumo e as práticas. Essa pesquisa, ela tem como contexto de estudo a Escola Antônio Faustino de Trindade, localizada na comunidade quilombola de Santo Antônio do Pará. Caracteriza-se como práticas pedagógicas, caracteriza como as práticas pedagógicas acionam os saberes dos sujeitos quilombola e se elas vêm contribuindo com a educação e a autoafirmação sociocultural da comunidade. A pesquisa se organiza a partir de uma abordagem qualitativa, com foco no método histórico crítico. O sujeito dessa pesquisa são 6 professores e 7 sujeitos moradores da comunidade, ou seja, 6 docentes e 7 quilombolas, e como suporte metodológico utiliza entrevistas semi-estruturadas, conversas formais, visitas domiciliares e análise dos documentos pedagógicos. Aí cita aqui os documentos e os autores, né, que ele utilizou. O texto está dividido da seguinte forma, na introdução, seção 1, seção 2, seção 3, e aí na introdução apresenta o problema, objeto, objetivos e metodologia da pesquisa. Na seção 1, análise do projeto político da escola e diálogo com a realidade sociocultural da comunidade quilombola, a partir de um diálogo epistemológico, ou seja, com a teoria, né? A seção 2 aponta se existem atividades pedagógicas fundamentais nos saberes socioculturais da comunidade quilombola, e na seção 3 analisa como estão caracterizadas as práticas pedagógicas da escola. Os resultados alcançados identificam que as práticas pedagógicas não vêm contemplando os saberes da comunidade, visto que não dialogam com elementos pedagógicos da educação quilombola, e a conclusão indica que as práticas pedagógicas da escola Antônio Faustino Trindade não têm acionado de maneira significativa os saberes dos educandos da comunidade quilombola por meio da aplicação de conteúdos, ou seja, o que a gente viu aqui? A mesma dificuldade, o mesmo desafio e a mesma conclusão que os autores do outro texto chegaram. Não está acontecendo dentro de uma escola quilombola, o ensino que de fato deveria acontecer. Ou seja, é uma realidade, infelizmente, que acontece aqui em Goiás e que acontece no estado do Pará e em outros estados, Brasil afora. São as realidades da escola quilombola. Vou pegar aqui o documentário. É muito interessante de se ler esses artigos depois, tá bom? Enfim,
Eu não vou passar não, esse documentário, não, apesar dele ser bastante interessante para essa discussão de agora, porque ele é longo. Eu achei que ele tivesse só 20 minutos. Eu me confundi com outro que eu queria trazer para vocês. Mas, enfim, eu vou parar de compartilhar a tela e a gente vai abrir aqui para um diálogo. Conseguem entender qual que é o papel de vocês? Vou melhorar. Vocês hoje têm em mente, depois dessa disciplina, qual é a postura de vocês enquanto professor, enquanto docente, enquanto funcionário de uma escola quilombola? Qual é a postura que vocês devem adotar dentro dessa comunidade, dentro dessa escola? Sim ou não? Certo. Beleza. Eu fiz aqui. Vocês percebem que nós, docentes e funcionários e gestores, vocês perceberam que nós não somos as pessoas mais importantes? Que nós somos mediadores? Vocês percebem que nós temos que usar metodologias e práticas de ensino que dão vozes, que permitam, que promovam o protagonismo dos nossos alunos quilombolas? E que as pautas por nós abordadas e a forma como nós abordamos tem que, a todo momento, isso que eu estou colocando, isso que eu estou fazendo, colabora para uma educação antirracista? Sim ou não? Como? Por quê? Eu acho que essa, no mínimo, são as 3 perguntas. Colabora para uma educação antirracista? Sim. E como? Ok? E aí a gente sabe que toda educação antirracista, ela é quilombola. E aí, se a gente está dentro da escola quilombola, isso colabora para a valorização e manutenção da cultura do quilombo? Sim. Como? Não. Como que eu posso fazer, então, para contribuir? O que eu tenho que modificar? O que eu tenho que adaptar? O que eu tenho que produzir? Para, de fato, fazer com que a comunidade dos meus alunos dentro da escola, os saberes tradicionais, a ancestralidade, a religiosidade e todos os outros temas que envolvem essa comunidade sejam valorizados, respeitados e disseminados. E sempre na intenção de autoconhecimento e orgulho e sentimento de pertença, de valorização. Eu me reconheço como quilombola, eu tenho orgulho da minha identidade, eu tenho orgulho da minha ancestralidade. Nós temos que, a todo momento, trabalhar isso, seja dentro da escola quilombola, seja somente numa educação antirracista, beleza? Então, só para fazer um apanhado aqui, antes da gente ir para os finalmente. Eu fiz esse material e depois eu divulgo para vocês. Para ensinar, valorizar e efetivar uma educação antirracista e quilombola, as práticas docentes precisam ir além das datas comemorativas e assumir o compromisso pedagógico contínuo. Ou seja, o 20 de novembro ele deve acontecer 200 dias letivos, no mínimo. Crítico e contextualizado. Segue algumas práticas, né? Seguem práticas fundamentais organizadas de forma didática. Prática antirracista no cotidiano escolar. Primeiro, é importante a gente reconhecer o racismo estrutural. Ele existe sim, não importa o que a gente acha. Reconhecer ele como um problema histórico e social. Nós temos que trazer de forma crítica para as nossas aulas, e nós vimos ao longo da nossa disciplina que não existe só o racismo estrutural, existem vários outros tipos de racismo, né? Racismo ambiental, racismo institucional, racismo recreativo, e é importante que a gente chame eles pelos devidos nomes para que a gente combata eles.
Nós temos, além de reconhecer o racismo estrutural, nós temos que intervir pedagogicamente diante da situação de preconceito, porque nós vimos ali, não basta ser racista, tem que ser antirracista, ou seja, nós temos que nos posicionar contra atitudes preconceituosas, de discriminação ou estereótipos raciais. Nós temos que trabalhar nós temos que trabalhar conceitos de identidade, pertencimento e ancestralidade, valorizando a população negra e quilombola como sujeitos históricos. Nós temos que ter a valorização dos saberes culturais quilombolas através da inserção de conteúdos que abordem a história, a cultura, modos de vida e organização social e resistência desses povos. Reconhecer os saberes tradicionais quilombolas, agricultura, medicina tradicional, oralidade, religiosidade, culinária, música e territorialidade como conhecimentos legítimos, promover o diálogo entre conhecimento científico e saberes tradicionais, sem hierarquizá-los, e é isso que é o papel do professor, né? Promover esse conhecimento científico com saberes tradicionais da comunidade, sem achar que só pelo fato de ter um diploma, um conhecimento é mais importante, um agente é mais importante do que o outro. Currículo contextualizado e interdisciplinar. Isso é uma característica, não tem como classificar o que é mais importante. É tão importante quanto tudo. Um currículo contextualizado e interdisciplinar, desenvolver práticas interdisciplinares alinhadas às leis 10.639, que institui a ERE, a 11.645, que institui a obrigatoriedade, né, da história e da cultura indígena, e a PNEERC. Nossas disciplinas têm que estar valorizadas têm que estar contextualizadas com essas 3 diretrizes. Contextualizar os conteúdos à realidade local e territorial, porque nós vimos que, apesar de ser comunidades quilombolas, elas se diferem de acordo com as suas especificidades. Vou tomar uma água. Utilizar projetos pedagógicos que articulem história, língua portuguesa, arte e geografia e sociologia e ciências. Nós vimos que o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira, ela não tem que acontecer só na disciplina de história, geografia e artes. Ela deve acontecer em todas as disciplinas, ciência, biologia, português, matemática e assim por diante. Metodologias ativas e participativas, né, foi o que a gente viu nessa aula. Trabalhar com projetos, rodas de conversa, estudo de caso, narrativas orais, vivências comunitárias. Valorizar a oralidade, a memória coletiva e as histórias de vida como fontes de conhecimento. Incentivar o protagonismo estudantil e o protagonismo dos jovens, né, da comunidade, respeitando as experiências de identidade dos estudantes negros e quilombolas. Também temos que nós vimos que é importante ter a representatividade nos materiais didáticos, né? E esses materiais eles têm que ser críticos, eles não podem ser reprodução de estereótipos. Utilizar materiais didáticos que representem positivamente pessoas negras e quilombolas, evitando estigmas e estereótipos, analisar, criticar livros, imagens e discursos, problematizando a ausência, silenciamentos e preconceitos, incluir produções de intelectuais, artistas e autores negros e negras e quilombolas, buscar uma formação continuada adequada, parceria com a comunidade quilombola, enfim. Em síntese, ensinar de forma antirracista e quilombola significa educar para o respeito, a justiça social, o reconhecimento das diferenças e o fortalecimento das identidades negras e quilombolas, garantindo uma educação democrática, inclusiva e comprometida com a transformação social. Tranquilo?
Entenderam o que é uma educação antirracista e quilombola? Entenderam? Bacana. Aí, né, nós já refletimos aqui sobre as práticas e tudo mais. Alguém quer fazer alguma colocação, algum comentário, alguma contribuição? A hora é agora, já estamos indo para o final. Não briguem, todo mundo vai ter espaço de fala. Não? Então, esperei que só está projetando um negócio aqui que eu coloquei na tela. Ah. Calma aí, minha internet está lenta. Enfim, nós já estamos encaminhando para o final, né? Esta aula encerra nossa disciplina de forma reflexiva, inspiradora e propositiva, reafirmando o compromisso com uma educação antirracista, plural e enraizada nas identidades negras e quilombolas. Ao longo do nosso percurso, refletimos sobre os fundamentos da educação para as relações étnico-raciais, o papel transformador da Lei 10.639, as diretrizes da Política Nacional de Equidade para a Educação Étnico-Racial e para a Educação Escolar Quilombola, e as práticas pedagógicas que dão vida a uma escola comprometida com a valorização, a ancestralidade e a justiça racial. Que este diálogo fortaleça nossa prática docente e o nosso compromisso ético, político com a transformação da escola em um espaço de pertencimento, resistência e construção coletiva do saber. Aí isso tudo eu desejo que nossa aula, que essa disciplina tenha tenha despertado isso em vocês, tá certo? Aí agora a gente vai levar uma reflexão para a vida. Lembra que eu falei que nós tínhamos que fazer a minha didática contribui? Sim, como? E eu quero que a gente faça essa reflexão para a vida. Para a vida, não é para ser falada aqui, é para levar para a vida em todos os momentos, principalmente aqueles de conflito. Como podemos transformar a escola, ou a minha prática, ou a minha realidade, à luz da Lei 10.639, da PNERC e da Educação Escolar Quilombola, em um território vivo de equidade, memória e valorização das identidades negras, onde as práticas pedagógicas sejam de fato antirracistas e libertadoras? Enfim, sendo assim, eu encerro a nossa disciplina com essa reflexão. Agradeço imensamente, deixa-me pegar aqui, a todos os alunos que estão comigo nessa semana de recesso, que vocês entenderam e aceitaram estar aqui. Agradeço a Carla, a Ivani, a Cananda, a Marcela, a Marina, a Estefânia, o Tiago, a Tiele, a Luci Velasco, o Diogo, que esteve por aqui, o Ayrson, que esteve por aqui, a Paula, que também esteve por aqui, e todos os outros alunos que aqui estiveram, mas que hoje, por força maior, não puderam estar. Eu agradeço imensamente, aprendi muito com as nossas trocas, espero ter contribuído com alguma coisa, né, com um tijolinho nesse crescimento profissional de vocês. Mais uma vez, eu quero parabenizá-los, porque eu sei que não é difícil, ou que não é fácil, que é muito difícil, ainda mais nessa semana, que é aquela semana de fechamento de notas, prova, recuperação, plataformas fechando. Muito obrigada, e eu parabenizo vocês pelo comprometimento, primeiro com o saber de vocês, com o profissionalismo de vocês e para comigo. Muito obrigada, espero vê-los em breve.
Em relação à aula de sábado, eu vou confirmar aqui se de fato ela vai acontecer. Amanhã eu confirmo, porque parece que tivemos aí um imprevisto, mas ao longo desse curso nós nos veremos e ao longo das outras vivências a gente vai se encontrar. Porque eu já passei uma vez pelo Quilombo de Santa Cruz, eu não me lembro, eu acredito que vocês não se lembram, porque a nossa passagem foi muito rápida, foi a turma do doutorado que nós estivemos aí em 2023, no 20 de novembro, e nos encontramos aqui de novo. E todos nós, o professor Jamil, nós vamos nos encontrar em algum momento, e eu espero que as nossas trocas sejam tão significativas quanto agora. Contem comigo. Eu não falo por, eu falo com. Utilize a minha voz, utilize o meu conhecimento para o que for preciso para lutar pela causa junto com vocês, tá? E não por vocês. Eu estou aqui para lutar com. Muito obrigada e é isso. Abraço, gente. Abraço, vamos respirar, fazer o nosso trabalho final, falem comigo até dia 15, não importa a hora, não importa o dia da semana, mas depois do dia 15 eu vou ficar incomunicável, e vocês têm prazo até dia 20 para me entregar o trabalho final, tá? Abraços, tudo de bom para vocês. Eu vou parar a gravação e vou encerrar a nossa chamada, tá certo? Abraço, gente, tudo de bom. Muito obrigada.